Reunião para a Nobreza, 3 de novembro de 92. Santa Bibiana, rogai por nós. Para que o estudo do livro seja bem feito, é preciso os senhores tomarem em consideração o que é o livro. Não é um livro teórico sobre a nobreza em tese, mas é um livro que se destina a uma ação concreta diante de um público profundamente contrário à nobreza, como é grande parte do público contemporâneo, e a parte que não é contrária, tendo, entretanto, preconceitos contra a nobreza, que se encontram até nas próprias fileiras da nobreza. O problema do livro consiste não só em explanar o que é a nobreza, mas até principalmente em visar esses preconceitos, em visar aquilo que está na cabeça das pessoas e por onde elas têm uma prevenção contra a nobreza. Enquanto essa prevenção não for destruída, toda exposição sobre a nobreza corre o risco de ser recebida com preconceitos, com hostilidade e, portanto, não alcançar resultado. Então, o começo do livro, desde o título, focalizar o assunto, de maneira que o leitor, presumivelmente hostil, se encontre nas melhores condições possíveis para acolher o livro. Por que o leitor presumivelmente hostil? Porque os que são favoráveis, os que são simpáticos, já estão meio persuadidos. E não é preciso um grande esforço de argumentação para levá-lo conosco. É preciso agir sobre os que são hostis, ou para trazê-los a nós, ou para fazer com que eles respeitem a nossa tese. Compreendam que ela se baseia em argumentos muito respeitáveis, muito sérios, e que, portanto, não pode ser tratado assim como qualquer coisa. Com que eles fiquem na dúvida, quem sabe se os favoráveis à nobreza têm razão. Com tudo isso se ganha terreno. E esse livro foi escrito para ganhar terreno dentro de uma operação de contra-revolução. De maneira que já o título do livro corresponde a isso. Se os senhores consultarem o título, encontrarão que ele é este: Nobreza e elites intermediárias nas alocuções de Pio XII à nobreza romana e o patriciado romano. O título é quase completamente esse, se não é exatamente esse. Bem, agora, por que esse título? Cada coisa tem sua razão de ser. Dizia, e eu costumo citar isso porque acho um pensamento muito importante, dizia o velho Adenauer, que foi presidente do Conselho de Ministros da Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um homem democrata cristão, que, portanto, não afinava conosco em muitíssimas coisas, mas que disse e fez algumas coisas boas. Então, dizia ele o seguinte, que a primeira tarefa que deve de colocar-se diante de si todo homem que está constituindo uma corrente de pensamento, está constituindo uma corrente política, é de colocar de seu lado aqueles que já pensam daquele jeito, ou que estão muito próximos de pensar daquele jeito. Depois disso vêm as outras preocupações. E, como é natural, é na nobreza que se encontra ainda a maior porcentagem dos favoráveis à nobreza. De maneira que, então, convém atrair a simpatia da nobreza, para colocar, tanto quanto possível, os membros dela no nosso campo. E, por causa disso, o livro se intitula Nobreza. E a palavra nobreza figura no título com um destaque tão grande que parece ser o único título do livro, a palavra nobreza. De tal maneira que mesmo no nosso linguajar cotidiano, ao se falar desse livro, disse o livro da nobreza. Por quê? Porque é a ideia que mais salta aos olhos. E é realmente o tema preponderante de que trata o livro. Bem, agora, logo depois vem as preocupações. Depois de falar em nobreza, fala em elites tradicionais
análogas. O que é uma elite? O que é uma elite tradicional? O que é uma elite tradicional análoga? Cada uma dessas palavras tem seu propósito dentro dessa titulatura. A elite é um escola social, quer dizer, é um grupo de pessoas que se relacionam entre si a vários títulos, porque exercem uma atividade comum a todas elas. Essa atividade é uma atividade que lhes dá, pela natureza das coisas, uma participação no mando, por isso que é elite, e não só no mando, mas na influência. E, então, uma classe que tem mando e influência em razão de certas atividades comuns, essa classe constitui elite. Bom, nesse sentido da palavra, nós podemos ver, eu já mencionei esse exemplo aqui, tenho mencionado várias ocasiões, a nobreza veneziana. Veneza era um porto de mar muito importante no mar Adriático e comercialmente importante, mas por isso mesmo também politicamente importante. Por que razão? É porque o oriente do mar Adriático era infestado pela marinha dos maometanos. Todo o norte da África estava ocupado por maometanos. Eram maometanos também os que tinham ocupado a Ásia Menor, com raras exceções das gloriosas minorias de maronitas, de melquitas, etc., que em próprio território árabe continuavam fiéis à Igreja Católica e sofriam, por causa disso, duras perseguições. Os Balcãs não eram árabes, mas todo o litoral, então, do norte da África e litoral da Ásia Menor era árabe. E eles também faziam seus comércios, os seus navios singravam pelo mar Mediterrâneo. E esses navios, quando transportavam riquezas, iam acompanhados de navios de guerra, quer dizer, navios preparados especialmente para o combate. E o comércio e a guerra eram atividades simultâneas. Bem, porque, por causa das razões que eu disse, o comércio devia constantemente ser acompanhado por guerreiros, por navios de guerra. Bem, e esses navios de guerra, esses navios comerciais, eram ora maometanos, de um lado, ora das nações católicas do outro lado. Mas preponderantemente de Veneza, que preparou uma esquadra enorme de navios de guerra e mercantes. E, portanto, se os navios de guerra dela obtivessem uma supremacia no mar Mediterrâneo, essa supremacia não podia ser uma supremacia meramente comercial. Era uma supremacia também política, porque as marinhas de guerra dela venciam as marinhas de guerra dos países maometanos, e com isso o pêndulo da vitória, o pêndulo da influência se inclinava para o lado de Veneza. Bem, a classe que organizou isso em Veneza foi uma classe de homens de comércio. Eles não fizeram isto com uma intenção, como fizeram os navegantes que vieram à América para evangelizar a América e para tirar dinheiro, quer dizer, uma dupla intenção, enriquecer e encher os bolsos de ouro, uma intenção, encher o céu de santos, uma outra intenção, mas eles agiram com a intenção preponderante de encher os bolsos de ouro. Se fossem santos para o céu, tanto melhor. A intenção de Veneza era muito menos santa do que era a intenção dos países ibéricos. Bem, mas eram comerciantes, portanto, com espírito de ganância quase exclusivo que caracterizava os bons comerciantes daquela época, naquela zona, e o comércio era uma atividade que era considerada plebeia. Por que era considerada plebeia essa atividade?
Não porque o comércio não tivesse importância, mas é porque o comércio era uma atividade que o indivíduo exerce para benefício próprio. Quando ele exerce para o benefício próprio, ele não está exercendo para o bem comum. Se ele não está exercendo para o bem comum, não há desprendimento no ato de comércio. Há ganância. Uma ganância que pode ser justa, não é infamante, mas há ganância. E, portanto, não se pode dizer que nobre esse homem que manteve hoje durante o dia todo funcionando sua papelaria. Vender lápis, vender borracha, vender tinta, vender blocos, etc., etc., é uma atividade honesta. Nobre não é, porque não há nenhum ato de sacrifício, de holocausto em relação ao bem comum. O que caracteriza a nobreza, a elevação, é o holocausto em relação ao bem comum. E, portanto, eles não eram nobres, mas eles constituíram uma classe de comerciantes riquíssimos, num tempo em que o movimento intelectual do humanismo e da Renascença, movimentos maus que tinham um ou outro filão, pelo menos quanto ao humanismo, enfim, no qual filão tinha um ou outro traço bom. Bem, esses dois movimentos se desenvolveram na Itália enormemente, com um desenvolvimento enorme das artes e da cultura, e por causa disto, uma facilidade enorme para esses nobres de se aproveitarem de seu dinheiro para construir para si mansões, palácios, etc., bem à beira daquele mar onde flutuavam as naus que eles iam encher de mercadorias vindas do Oriente, e às vezes do Oriente remoto, até da China e da Índia. O Estreito de Suez não estava cortado como está hoje, então os navios da Ásia não podiam atravessar e entrar no Mediterrâneo, mas havia um comércio. Os navios paravam, os comerciantes paravam no Oriente Médio ou no Egito, e dali vendiam para os venezianos aquilo que era necessário. Iam para eles aquilo que o Ocidente produzia e que eles não tinham. Era um comércio. Mas aconteceu que, dada a Renascença, dado o humanismo, esses palácios se encheram de bom gosto, se encheram de distinção. E se pode dizer que a gaiola não modela o passarinho, mas a casa modela o homem. E uma família que reside num alto palácio, ornado por pessoas do maior gosto e da maior equilíbrio artístico, durante 1, 2, 3 gerações, acabam tendo filhos enobrecidos pela cultura. A casa os modelou, e os netos dos primeiros comerciantes, ávidos com os avós, e às vezes mais, os netos dos primeiros comerciantes tinham todo o trato, tinham toda a gentileza, tinham todo o tônus dos nobres. E começaram a se casar com os nobres. Constituiu-se uma nobreza. Mas era, no começo, uma analogia com nobreza. Classe muito rica, plebeia. Mas análoga à nobreza, porque ela tinha em Veneza o mando. Ela tinha em Veneza a influência. Ela era indiscutivelmente a primeira classe de Veneza. E, tendo mando, tendo influência, tendo adquirido o padrão humano que é próprio a quem está no alto, eles se fundiram com a nobreza. Então é uma classe análoga à nobreza, que em razão desta analogia acabou se incorporando à nobreza.